Bom, vamos lá. A gente vai aproveitar um tempo aqui de qualidade com a Fran Carvalho, né? E a Stephanie Mello. A gente vai falar sobre um assunto que é bem polêmico, mas bem necessário hoje, que é a identidade. A identidade, mais especificamente da mulher, mas a gente vai acabar discorrendo um pouco sobre a identidade do homem também. E para isso a gente vai usar o auxílio da palavra. Vamos tratar isso aí, é psiquiatra, né? Essa questão psiquiátrica. É isso que eu ia falar. Eu entendo que é tamanha falta, né, tamanho espaço de falta que a pessoa tem dentro dela, que ela chega a um ponto de colocar... Porque a gente via muito isso, a questão do pai de pet, tem muita gente que direciona aquele amor que ele teria por um filho, para um animal. Mas ali o animal ele ainda tem alguma interação, existe Vida, né? Vida. Agora, você falar que, assim, existe pessoas que eu descobri que gastam fortunas, porque não é barata a questão dos bebê reborns. Eles são caros. E fazem... Exato. É como se você vivenciasse todo o processo, né, de gestação de um filho, tanto para homem quanto para mulher. Eu acho que a mulher entra mais nesse mundo até do que o homem. Mas a gente vê que também afetou, porque a partir do momento que a pessoa se dispõe a brigar judicialmente numa situação de divórcio por aquilo, porque tem apego sentimental, senão não teria, né? Assim, as coisas elas vão progredindo. Você não pode dar asas para sua mente. Você tem que vetar ali no começo. E eu acho que isso aí começou quando no passado eu já ouvi muitas vezes pessoas compartilhando guarda de pet. É a mesma coisa. Sim, sim. Cara, não tem compartilhamento de guarda de pet, cara. Não tem. Cada um escolhe aí quem vai ficar com o cachorro e acabou. Aí deu asas para aquilo, deixou aquilo acontecer, começar a virar algo comum. Aí entrou o bebê reborn. Agora tem a mesma coisa. E agora, qual vai ser? É a aceitação dele. Ao redor vão aceitando. Exatamente. O que Vai é absurdo é aumentando, absurdo, né? tem que ser tratado como absurdo. Acabou. Se a gente para pra pensar, você vai aumentando a proporção do absurdo. Porque ele era É isso que eu tô te falando, era algo vai assim, aumentar. exatamente. Vai aumentar. Porque literalmente é o descontrole, né? Tá desbalanceado completamente as identidades, do que a gente já tinha A falado. questão é a identidade. Quando a gente fala, tem uma palavra que usam, eu não gosto dessa palavra, não sei vocês, a gente não tá pra tratar opinião, mas uma palavra que falam que é sincericídio. Eu acho que sinceridade é algo que é sincero e acabou, e ela tem que ser usada em todos os momentos. Então, se a gente tá aqui num lugar e você fala algo que eu não concordo, eu não vou falar que eu concordo só pra te agradar. E aí, qual é o caminho? Aí eu vou lá e falo que você tá errado, ou eu levanto e saio, ou eu balanço a cabeça falando que você tá certo. Não, as pessoas perderam o controle de conversa. Hoje em dia eu falo que muitas vezes as pessoas se calam e, na verdade, não concordam, mas se calam para não causar o desconforto de dar a sua própria opinião e sustentar essa opinião. Porque a partir do momento que você diverge de alguém, você tem que ter sustentação. E as pessoas hoje em dia elas não querem ter esse... isso vai para dentro dos relacionamentos. Muitas vezes a gente vê o esfriamento de um relacionamento marido e mulher pela falta de compatibilidade de conversa, porque as pessoas não querem conversar mais, elas não têm disponibilidade de entrar num consenso, de cada um baixar um pouquinho também, né, o seu lado e entrar num raciocínio que dê para os dois interagirem. Então, as pessoas são muito individualistas. A partir do momento que elas se colocam nessa posição, elas não querem levar nem para as discussões. Então, assim, eu fico com a minha verdade, você fica com a sua e a gente não discute. Só que isso vai causando problemas, porque a minha verdade não é absoluta, nem a do outro é absoluta. A gente precisa dessa interação para que a sociedade se construa e evolua. Senão a gente vai ser sempre limitado. E o que constrói a interação? É a troca. Você trocou com o outro trouxe alguma coisa nova para você entregou algo novo para ele, a sociedade evoluiu. Se a gente não tem isso, se a gente cada vez mais vai se fechando e vai tendo como você a sua verdade absoluta, você não consegue mais ter uma evolução. Você fica parado naquele lugar, a sua verdade é única, você não sai do lugar e aí você vai criando muros. Que é o que eu acho que hoje em dia o pessoal busca muito, né? Quando chega no limite. Só que aí, assim, só vai buscar ajuda para sair desses muros quando ele realmente chegou no limite que ele não consegue enxergar mais ninguém ao redor. Ele tá fechado, o muro fechou de uma forma que ele fala, agora tá me machucando. Aí ele lembra que, assim, mas provavelmente ele mesmo fez o muro, ele mesmo construiu aquele muro. Nem sempre por, assim, intelectualidade
querendo Sim. fazer, às vezes é meio que simplesmente pelo comodismo, né, de não... A gente vê que hoje em dia as redes sociais trazem aproximação, mas muito distanciamento. Eu enxergo justamente de outra forma, porque as interações humanas diminuíram. Você fazer tempos de mesa hoje com alguém e você conseguir realmente sentar para discutir algo, hoje em dia é muito difícil. As pessoas fazem muito as coisas online ou nem fazem, que é mais grave ainda. Você vai na sua rotina e você... Por isso que eu falo da verdade absoluta. Você vai enxergando o seu caminhar e você não vai enxergando que outros podem te adicionar coisas ali naquele caminhar, né? Eu acho legal você estar trazendo esse tema aí de verdade absoluta. Eu tenho pensado muito ultimamente que a gente não precisa discutir sobre uma verdade absoluta. A gente tem a Bíblia ali e ela desempata, nem eu nem você. Vamos aqui, ó. Uhum. Pronto. Fica mais O fácil. manual de instrução nosso. Já que por ego a gente vai querer estar certo, fala, não, então eu nem você estamos certos. Qual que é o tema? É esse? Então vamos ver o que a Bíblia traz. Uhum. E a obediência? Aí a gente vai na obediência, nem eu nem tu. Normalmente nenhum dos dois não tá correto, né? É muito difícil a gente ter. Por isso que a gente fala da verdade absoluta sua, é quando você se limita a não enxergar nenhuma outra opção. A sua opção é a única plausível para você, você não abre, né? Por isso que aí a gente começa a ter alguns problemas que a gente fala. Quando a gente traz a verdade bíblica, que a gente sabe que é o nosso manual, que é pra... A gente brinca assim, qualquer item hoje que a gente tem, uma televisão, um celular, ele vem com um manual de instruções, né? Deus foi tão perfeito que ele deixou um manual de instruções para nós. Correto. E a gente se perdeu né? A gente já não faz, né, dos nossos itens eletrônicos, a gente não entra ali para olhar como é que liga, como desliga. A gente também não vai na Bíblia ver isso. E é por isso que a gente fala, a identidade está se perdendo, porque a raiz da sua identidade não está sendo vista na visão do Criador, está sendo vista na visão da criatura. E a criatura ela vai distorcendo conforme ela quer que seja, conforme lhe agrada aos olhos. E aí a gente começa a ter esses problemas, assim, que são bem sérios e são problemas que não são mais trazem problemas só pro ser humano unicamente, ele traz para a sociedade em geral. A gente tem uma sociedade doente, totalmente desequilibrada e que cada vez mais vai apagando a sua essência e não está conseguindo enxergar isso. Mas são doenças emocionais por a gente não ter esse controle do que a gente pensa. A gente vai deixando a mente voar, vai aceitando, esqueço o manual e vou deixando. E aí se transforma em o quê? Em algo descontrolado. E é isso aí que vocês estão vendo. Por isso que causa tanto... Mas fica tranquilo, que hoje está causando isso. Só que amanhã vai ser normal, vai ser comum. E aí a gente vai aceitando cada vez mais as coisas como normais. Por isso que eu gosto de recorrer Sim. à palavra, Com certeza. não é? Ela coloca um freio, ela afia, né? O homem não afia o homem, como o ferro afia o ferro. Eu acho que quem afia todo mundo de uma vez é a palavra que exorta e não tem pormenores, é aquilo ali e acabou. Ela não tem margem, né? Não. Eu falo que assim, não existe. Por isso que eu disse assim, aqui ela tem uma verdade absoluta. A gente distorce conforme, a sociedade distorce conforme lhe convém, e aí que vai causando os problemas, porque se a gente seguisse a linha, né, do Criador, a gente não teria esses problemas. Exato. Cada um tem o seu papel muito bem estabelecido, muito bem desenhado, muito bem, que se completa muito bem. O problema acontece quando a gente entra em situações que a gente não é colocado para ser. Então a gente começa a entrar no lugar do outro, a gente deixa a nossa identidade para tomar a identidade do outro. E aí desequilibra. Bom, você está trazendo que hoje é disso que a gente vai falar, né? Eu queria saber de você, Stephanie. Por que você buscou a terapia e em que momento você estava quando você buscou? Estava num momento muito desequilibrada. Fora do meu papel, né? Totalmente. Eu estava num momento muito raivosa, tudo me estressava, agressiva. E aí, eu cheguei até você através de uma amiga, que eu tinha comentado com ela que eu queria fazer hipnoterapia. E aí tem umas pessoas que levam, né, tipo, sua loucura. Falam, não, eu acredito em você. Porque muita gente acha que é loucura. Aí procurei você e a gente começou as nossas sessões. E desde a primeira já ficou bem resumida. É aquilo, a gente tem as respostas dentro da gente. E precisa vir alguém de fora e falar, é isso, é esse ponto que você está errando e é isso aí. E aí, desde a nossa primeira conversa,
Como eu até disse pra você lá que eu comentei da motivação e que eu não tinha motivação pra isso, que eu não tinha motivação pra aquilo, e você falou pra mim, quem disse que você tem que estar motivada? E aquilo me tirou o meu chão, assim, de um modo bom. Eu falei, poxa, é verdade. Então foi, de certa forma, uma exortação que eu levei pro coração e fiz acontecer. E aí a gente foi desenvolvendo as outras sessões e esse lado raivosa já não existe mais. Existe a minha personalidade, que é firme, mas não existe mais a agressividade excessiva. Como ela falou de Que é identidade. natural, né? Que ela vinha Uhum. naturalmente, entre Sim. aspas. Você Né? percebe que é Inconsciente, simplesmente né? você Inconsciente. tomar nota de que você tá fora de identidade, que mulher não pode agir assim, aquilo já te dá um chacoalhão e você volta pro seu lugar? Não? Sim, com certeza. Hoje eu tenho plena clareza disso. Sem contar que você, quando você está tratando o seu emocional e você tá com o seu espiritual alinhado, acho que faz total diferença. Porque não é só nenhum nem outro. Tem que ter o complemento. Então eu tava na busca dessa tal de identidade, que eu não sabia o que era. E aí, alinhado o emocional, o espiritual e o físico, claramente, deu tudo certo. Está dando. Vocês percebem que o nosso estado emocional, acho que ele espelha mais o conjunto de verdades que a gente está guardando dentro. Sim. A gente vai guardando verdades, e aquilo vai construindo o estado emocional. Não é isso? E você, Fran? Como você estava quando você buscou a terapia e em que momento você estava vivendo? Bom, como a Stephanie também tinha um desequilíbrio, mas nem eu sabia o tamanho desse desequilíbrio, né? Eu cheguei por uma situação muito específica que eu queria resolver, porque eu entendi que aquilo, além de estar afetando o outro, estava me afetando, né? Eu sempre fui uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta, então aquilo começou a afetar o meu dia a dia mesmo, porque você começa a viver em função das coisas que a sua mente cria. Na verdade, ela cria, não é que aquilo exista, mas ela alimenta que aquilo funcione da forma que você botou lá dentro da sua cabeça que é. Então, eu cheguei lá por isso. Só que, assim, na nossa primeira sessão, eu entendi que não tinha a ver com isso. Tinha a ver com um desequilíbrio inteiro do meu mental. Por quê? Ali foi, na verdade, aonde ele mais se destacou, né? Porque o resto eu tentava... A gente fala assim, né? A gente tenta fazer o jogo das pecinhas se encaixarem. Você vai meio que tentando equilibrar, mas inconscientemente isso não vai funcionar, porque tá tudo bagunçado. Mas você tenta manter as pecinhas em pé, né? E você me questionou sobre uma coisa, e a primeira coisa que você falou assim, você não tem problema de ciúme, você tem problema de identidade, você tá no lugar errado. E aí eu falei, o que é isso? O que é isso de identidade? Eu falei, lógico que não, eu sei quem eu sou. Porque não tem a ver com saber quem você é. É saber para que você veio aqui. Qual é assim, o Criador te criou para quê? Qual é realmente a sua essência? E aí você dá aquele, né, eu acho que tá. Você fica mais ou menos 15 dias pensando, mas tudo que eu pensei até hoje, então tá... tá errado, tá fora de contexto, tá fora... E assim, aí você vai, a gente foi pra segunda sessão, aí você falou, pera, então assim, eu lembro que eu trouxe um questionamentos assim, gigantescos, eu falei, pô, eu entendi isso, mas isso aqui agora não condiz mais com o que eu sempre pensei. Então, peraí, eu sempre pensei errado? Na verdade, não é que você pensou errado, a sociedade te impôs uma realidade e você tomou como certa e seguiu. Então, assim, não é uma coisa que você criou, você foi colocado dentro daquele contexto, e a partir do momento que aquilo ali é o que hoje em dia a gente enxerga no mundo, a gente acaba espelhando como a verdade. Então, assim, hoje em dia, nós mulheres somos tiradas da nossa identidade pela sociedade, porque a sociedade exige que nós sejamos, né, fortes, independentes, empoderadas, que eu comecei a pegar um ranço, um horror com essa palavra, porque ela tem uma raiz que não é o coerente, né, para ser usado. E aí eu comecei a entender que, assim, o posicionamento que eu tinha e os problemas que eu tinha dentro da minha casa, dos meus relacionamentos e, assim, com outras pessoas, especialmente com o meu marido, eram porque a minha identidade estava errada.
E a partir do momento que você vai começar a se colocar num lugar que não é seu, aquele lugar é de uma outra pessoa e aquela pessoa vai, se ela souber a identidade dela, ela vai começar a falar, aqui é o meu lugar, você está me incomodando, aqui a minha posição é essa, você está tentando tomar essa posição, que foi o que você me falou. Mas você quer fazer isso, mas não é sua obrigação fazer isso. Você tem que perguntar primeiro assim, poder, você pode fazer tudo. Hoje eu tenho esse discernimento, que é o que eu acho que me trouxe melhor, né, abertura assim da minha mente. Poder, nós podemos fazer tudo. O livre-arbítrio serve para isso. Devemos? Não. E o mais importante, necessitamos passar por aquilo, porque às vezes a gente se coloca em situações por pura teimosia. A gente não precisa estar naquela situação, não precisa estar se posicionando daquela forma, que hoje em dia a gente, assim, eu como empreendedora, eu sempre me coloquei e tive como mente que era assim, eu preciso chegar ao topo, né? Eu preciso ter um faturamento altíssimo, eu preciso estar sempre no topo. Então, quando eu ainda falei, não tinha um negócio só, eu ainda não estava satisfeita, e era uma briga de ego com meu marido isso, porque eu falava, eu tenho que ganhar mais que ele. Porque, então, eu lembro essa carinha que você fez quando eu falei isso. Eu falei, eu tenho, porque assim, isso me prova que eu sou capaz. Não, gente, é assim, isso era uma coisa justamente o contrário, era meu desequilíbrio interno, eu queria provar para mim mesma, mas assim, se estava desequilibrada, eu poderia provar quantas vezes eu quisesse, nunca estaria satisfeito, eu nunca teria uma sensação de estar plena naquilo, porque não ia ter plenitude, porque o resto estava desequilibrado. Então, a partir do momento, e você começa a se desgastar num ponto, aí você começa a ficar nervosa, você começa a ficar, por tudo você explode, sintomas, né? São sintomas daquilo ali. E aí, o que traz de mais, que hoje eu olho e falo, ok, eu cheguei naquele nível, só que o que aquilo me custou? Me custou tudo. Porque eu tinha tido um outro relacionamento e que eu abri mão, justamente porque chegou num ponto que os ideais não tinham mais convergência, eles divergiam. Então, assim, eram situações familiares. Então, a partir do momento que você se tira do lugar que é seu, né, nós mulheres temos um papel dentro do reino e que ele não pode ser distorcido. Para que fomos criadas. E aí, quando a gente perde essa identidade, mesmo que involuntariamente, porque a gente nem sabia muitas vezes qual é essa identidade realmente, porque hoje a sociedade não ensina isso para a mulher, ela ensina justamente o contrário. Que a gente tem que ir para a rua, que a gente tem que produzir, que a gente tem que ser muito forte, muito corajosa, muito tudo. Só que o muito tudo geralmente vai te custar a sua família, vai te custar teu emocional, vai te custar todo o resto. Você não vai conseguir equilibrar se não for saudável. E normalmente não é saudável. Porque você vai fazer por razões que são muito mais por ego do que realmente por... E aí não tem limite, porque o ego do ser humano, ele não tem limite. Então, quanto mais você conseguir, mais você vai buscar, mais você vai destruir. E é um ciclo vicioso. E você nunca sai daquele looping. Você continua naquilo. Machuca todo mundo. Machuca todo mundo. Na verdade, você vai afastando, né? Porque as pessoas não suportam mais, normalmente, viver nessa situação. E meio que você, involuntariamente ou voluntariamente, você tira as pessoas da sua vida. Porque você começa a falar, mas eu quero chegar lá, eu quero chegar, né? Eu quero abrir mais uma empresa. Aí a pessoa fala, você não tá tendo tempo pra cuidar das duas que você tem, você quer mais uma. Aí eu quero mais uma, aí tive a terceira. Aí fala, mas não tem tempo. E aí você fala assim, a sua casa tá ficando. E quando eu falo a casa, não são as tarefas domésticas em si, mas o tempo que você precisa dispor para sua família. É tempo. Não tem a ver com tarefas, tem a ver com tempo. É tempo de qualidade, é tempo de mesa, é tempo de atenção, de você escutar o outro. Porque se você tiver você não vai conseguir nem sequer escutar o que o outro tem a te falar. Você tá procrastinando, achando que tá sendo super produtivo. Porque você tá deixando de fazer o que você tem que fazer. Você tem 1000 atividades, mas nenhuma realmente... E é, de certa forma, uma procrastinação espiritual, né? Porque É isso. a sua função no lar é espiritual. 100%. É mais espiritual do que todo o resto. Exato. 100%. Então é complicado. Eu acho que é a própria procrastinação. Sim. Que é onde você foca no que você não tem que fazer pra deixar de lado o que de fato você tem que fazer. Sim. Só que foi
foi colocado, cada um no seu lugar. Você que tá empurrando pra lá e você acha que não vai ter consequência? Começa na consequência espiritual, igual ela tá falando, e quando afeta o espiritual, a próxima coisa que vai ser afetada é a tua alma, né? Tua psique. E vai afetar de quem tá do teu lado também. Os especialistas dizem hoje que quando tem muita colisão dentro da casa, vai na mulher. Colisão de briga. Pode ir direto na mulher, que ela tá fora da identidade dela. Automaticamente. Vocês acham que tá certo isso? Essa visão? Sim, Totalmente. sim. E se a gente for parar pra pensar, é involuntário, não é muitas vezes. Por isso que eu te falei, é inconsciente. A gente vive uma vida inconsciente. A gente é cobrado, na verdade, assim, a sociedade impõe que a gente tenha esse papel. E a gente vai criando assim, modelos de família hoje que acabam distorcendo isso e ficou cômodo para a sociedade. E por isso que a gente percebe que quando você entra para a parte espiritual, você entende que literalmente o reino vai te cobrar para você voltar para o seu lugar. E vai falar, aí não é você. Isso vai te machucar se você insistir em estar ali. Porque vai te cortar. Legal. Para você estar naquela posição, vai te cortar. Então, quando a gente fala assim, a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, vou trazer um questionamento agora ao contrário. Ela tem, assim, hoje ela se sente obrigada a isso. Né? Só que assim, a gente não foi... se a gente olhar a parte mais bem sucedida da mulher, o que seria uma mulher bem sucedida na Bíblia? Provérbios, né? E ali ela fala que ela faz ali dentro várias atividades. Nenhuma fala que ela para ela ser provedora do lar. Ela é uma auxiliadora. E aí a gente cria o loop que eu falo é assim. Eu tenho uma mãe forte, né? Eu tinha te falado isso, eu nem enxergava porque eu vinha de um modelo familiar muito coerente. Minha mãe nunca trabalhou fora, meu pai sempre foi o provedor. Mas, inconscientemente, sempre foi colocado, porque a sociedade impunha isso a eles, então era assim, você precisa ser independente e não depender de ninguém. Gente, já começou errado, você vai ser dependente do seu marido sim, você deve ser dependente. Tem que ser ensinado. Só que a sociedade ensina o contrário, você tem que ser independente. Só que aí também, assim, a palavra independente vai te causar um transtorno que, assim, você vai ser independente sozinha. Você nunca vai deixar o outro se aproximar de você. Você nunca vai permitir ser cuidada. Né? Porque o ser dependente, a gente leva... Eu acho que a gente leva muitas coisas ao pé da letra para o lado financeiro. E não é só isso. Quando a gente fala assim, você vai ser dependente do seu marido, porque ele é o cabeça. E você vai depender da proteção. E não tem a ver só com o financeiro. Tem a ver com todas as esferas. É ele que vai trazer essa conjuntura. Então, seremos dependentes. A família depende, sim. Ele é o sacerdote da casa. A família toda vai depender daquilo. Então, eu falo, a sociedade distorceu. Você falar que uma pessoa você vai ser dependente do seu marido, virou quase que um xingamento. Isso aí é problema de interpretação que as pessoas Exato, porque não existe o ensinamento do fino ali, né? Então, eles pegam a palavra, jogam ela, é a mesma coisa que a mulher é submissa ao marido? Sim. Ela deve ser submissa ao marido. Vocês são? Agora sim. Eu era a mãe dela. Eu era sua mãe, porque eu vivo com meu marido desde que minha primeira filha nasceu. Eu sempre tive criatividade para empreender e tudo, mas tudo dentro da minha casa, ali quietinha. E eu ensinava a minha filha de que ela tinha que não seja dependente, você nunca tem que depender, porque eu tava ali presa e eu via aquilo como, nossa, é como horrível. Ruim, como ruim, né? Sim. Ou que se você não for, né, pra fora, pra nós mulheres, se a gente não for pra fora de casa, se a gente não for dona do próprio nariz, se a gente não for tudo muito, a gente não é nada. Então, essa imposição de que nós temos a necessidade que tá totalmente errada, de que para ser alguém a gente precisa passar por cima de todos os outros, ali já deu... Ali você já vai achar o desequilíbrio inicial da sua vida, porque você vai começar isso muito cedo, né? Você vai começar isso muito cedo.
Porque a partir do momento que você entender que você você não depende de ninguém, você tá falando que nem seus pais, você não tem mais obediência a eles. Porque você não precisa deles. Você virou auto-independente, né? Você consegue se prover e tudo mais. Isso causou outros problemas. Por quê? A mulher, a partir do momento que ela se retirou do papel dela, ela se colocou no papel do homem, ela trouxe um problema para dentro da vida dela que ela nem enxerga. Que a gente fala hoje em dia, os casamentos disfuncionais, né? Mãe solteira. Tudo bem, é uma consequência de duas pessoas que precisam, mas muitas vezes é por uma colocação na posição da mulher que está errada. Ela afasta. Eu diria que 90% das vezes. Pelo que eu acompanho de pessoas que eu cuido. E aí ela vai ser a provedora, porque aí nessa situação realmente ela não tem, né? Ela não tem o cabeça, ela tem que ser. E aí ela cria um outro problema, porque o fruto dela vai se espelhar naquilo. E aí a gente vai ter homens que estão fora de identidade. Sim, porque quanto mais emasculada a mulher é, mais afeminado o homem fica. Exato. E aí ele não. Hoje em dia a gente escuta muito, assim, eu vejo o pessoal da minha idade, ali, 30, 35, a mulherada não quer mais se relacionar, porque elas falam assim, é um monte de homem banana que não sabe a posição. Aí esses dias eu questionei e falei assim, mas você tá fazendo a posição dele? Ela deixa o cara fazer a posição? Exato, não então deixa. pra ele tá assim, cômodo. E o cara que faz, que não arreda pé, vai ser colisão, porque é dois homens. Que era o problema que eu tinha na minha casa. Tem como ter dois homens no mesmo ambiente? Não tem. Que era quando eu cheguei lá, eu falei, a gente tem problemas porque a gente, né, colide em coisas que eu falo, gente, por que a gente tá brigando por uma coisa que eu quero ajudar ele? Aí ele virou pra mim e falou assim, mas quem disse que ele precisa dessa ajuda? É ele que é o cabeça, você tá tentando tomar o lugar dele, é lógico que ele vai. E aí, como ele sabia muito bem a identidade dele nesse papel, ele simplesmente falou, opa, aqui sou eu, você não vai entrar. E eu levava aquilo como o maior desaforo da vida. Me odeia. Você vê como é um conjunto de verdade? E eu Mas falava, gente, por algo que que ele não quer que eu auxilie? Que, na verdade, eu não estava tentando auxiliar, eu estava tentando tomar o lugar dele. É Sim. diferente. Hoje eu entendo que o meu papel de auxiliadora era totalmente diferente do que o que eu tentava fazer. Era algo assim... Na verdade, eu estava indo lá e machucando o ego dele de uma forma, machucando ele... Porque eu queria... Lógico, ele falava assim, se eu deixar, ela vai vir aqui e vai virar o homem da casa. E eu vou ficar fazendo o quê? E tem cara que aceita, que gosta disso, esse que é o problema. Porque provavelmente a visão que ele tem, né, de modelo familiar dele, tá tudo bem, porque ele provavelmente também não teve a figura paterna, então ele não sabe se posicionar como homem. Ele teve o quê? A figura da mãe sendo a força. Então, quando ele pegar uma esposa que vai fazer isso, ele vai achar que tá ok, porque a base que ele tem é a que a mãe dele ofereceu pra ele. Era essa a visão, de que a mulher tem que fazer, ela tem a obrigação de fazer. Não é assim, é pelo contrário. Quando... Ela não tem que fazer. Não, Gênesis já coloca lá, qual é a obrigação de cada um. Exatamente, é isso. A minha esposa não trabalha e já tive questionamentos dentro da minha família. Por que ela não trabalha? Por que não? Porque é combinado dentro da minha casa que não, e não vai ser. Eu vou segurar. Ah, tá errado, né? Não sei. Só que dentro da minha casa tem esse combinado. Então, se tá errado ou não sei, mas ela não trabalha. Eu não quero. Por quê? Na minha visão, aquilo vai me amolecer. Eu vou deixar de correr atrás. Começa a entrar o dela, eu dou uma soltada. Não, eu não quero. Eu quero o peso. Eu gosto do peso nas minhas costas. E não gosto que tirem ele. Por isso que eu te falei. É ele que impulsiona pra você. É ele que me motiva. Fazer, exatamente. E eu gosto dessa identidade que me foi dada. Então eu quero viver ela. Não pode outra pessoa vir querer atrapalhar esse lugar. E é o que acontece. Por isso as colisões. Entende? Já na minha personalidade em si, eu sinto a necessidade de criar. Eu sou criativa. Mas aí eu cheguei a uma conclusão. Eu coloquei a minha rotina, escrevi a minha rotina, e eu vi que me sobrava 3h30 para trabalhar. Ou para investir na minha empresa. E eu falei, é isso que eu tenho. Não afetando o funcionamento da minha casa e a criação dos meus filhos, é isso que eu tenho. E então, você é da onde eu vou Exato. Aí a gente fala, é algo que você conduz de uma forma saudável. Porque você não está sacrificando o primeiro ministério nosso. Eu tenho hoje um entendimento que é assim. Não adianta eu ganhar o mundo, sendo que o meu mundo principal caiu. Então, o meu primeiro ministério é a minha casa. Se para que o resto funcione, aquilo ruir, não vale. Então, eu sempre coloco assim,
qualquer decisão hoje que eu tenha que tomar, isso vai afetar a minha casa? Vai. Então, vai afetar ruim, né? Que a gente fala assim, vai trazer para um lado ruim, porque a gente pode afetar, mas afetar de uma forma boa, positiva. E aí, ok, seguimos. Vai ser negativa. Vai te colocar numa situação negativa. Então eu não vou. E olha a longo prazo, porque vai afetar. Exato, e assim, então eu não vou. Ali já é pra mim o termômetro, a balança. Hoje as tomadas de decisões são dessa forma. Eu não abri mão de nenhuma empresa, mas hoje para qualquer avanço ou qualquer outra mudança de rota, e hoje eu tenho um parceiro que combina comigo as coisas. Então hoje nós sentamos e falamos assim, isso vai afetar a gente nisso. Então não vamos. E eu quero a opinião dele. Hoje eu trago ele porque eu afastava de uma forma, porque se eu sou independente, não dependo de ninguém, por que eu vou precisar da opinião do outro? Pior ainda, né? Não quero saber. Se eu cheguei até aqui sozinha, não preciso. Não, eu preciso sim, porque é a história, né? Se vai afetar aquela pessoa. Você tem que se importar com isso. Você tem que trazer a pessoa para dentro daquilo ali. Hoje eu não posso, a gente entende, né, que não dá. Eu tenho 18 anos de empresa, não posso simplesmente falar, vou fechar não vou. Mas hoje a gente entendeu que é algo nosso e que precisa ser construído pelos dois. Mesmo que antes era um só tomava frente. Então, foi até uma coisa que você, na nossa terceira consulta, falou assim. Você falou pra mim, pô, você já pensou em fazer ele fazer parte disso? E aquilo pra mim, naquele momento, eu falei, não. Imagina, ele não faz parte do que ele se interessa. Só que eu nunca tinha perguntado. Eu não tinha me dado ao trabalho de perguntar, você se interessa por isso? Você te agrada aos olhos entender como funciona a empresa? Aí um dia eu tive eu falo que assim, eu falei, tá acontecendo isso, vai acontecer isso na empresa. Você quer entender melhor isso? E de pronto falou, sim. Aí eu falei, a gente fala assim, quebrou aquela barreira, né? E depois, com o andar das coisas, esses dias a gente conversando, e eu brinquei com ele, eu falei assim, pô, mas você nunca me perguntou nada? Ele falou assim, e tinha como? Você não deixava? Aí, tá vendo? Você se fechou de uma forma, eu entendia que a empresa estava bem pelos resultados, porque gera resultado. Tem sucesso traz um fluxo de resultados. E eu enxergo que o resultado tá vindo. Então, pra mim, você nunca me deu espaço para perguntar. Eu fiquei com medo de entrar dentro do seu espaço. Eu não quero, assim como eu não gostava que você entrasse no meu. Às vezes, por isso que eu falei. Exatamente, por isso que eu falei, a conversa, o ser humano perdeu esse diálogo. Vou aproveitar o gancho. Quando a gente olha para a palavra reino, a gente tem que ver o que é um reino de fato. Essa palavra veio no momento onde Cristo estava ali, ele usava como exemplo os romanos para mostrar o que era um reino. Então, se vocês dois são reinantes, é uma ótima oportunidade para colocar uma gestão nessa empresa e tirar o pé e viver entre família. É uma ótima oportunidade. Eu tô com muito trabalho, 15, 16 horas por dia. Isso não é reinante. Não, isso tá errado. Isso é um escravo. Por isso que eu te falei, aí você começa a perceber que tá afetando o seu, assim, não tem problema de ter as mulheres, elas podem, sim, ir para o mercado de trabalho, desde que não afete a sua principal função. Exatamente, a sua principal função. E a lamparina tem que estar acesa à noite. No Provérbios 31 lá. O que vocês entendem? Eu vi uma análise aí que acho que foi a Camila Barros, que falou sobre essa questão da lamparina. Você já leu o Provérbios 31? O que é a lamparina para você? A luz acesa, quando está todo mundo dormindo, os funcionários estão dormindo e a lamparina está acesa. Porque nós somos, na verdade, somos isso em essência. Porque a partir do momento que a mulher ela é auxiliadora do marido, não só do marido, da casa, nós somos as que sempre estamos nos importando ali, ó. No mínimo, né? Então eu brinco assim, a gente tem esse coisa, já comeu, já tomou banho, já... Com filhos a gente é assim, né? Já comeu, será que já tomou banho? Será que já fez a lição? Será que... Isso são assim, são as nossas
preocupações. A lamparina estar acesa é que a gente não pode desligar da nossa Eu vou É, até o pedir vigiar, pro, né? eu vou até O pedir pro vigiar. Vini depois, na edição, colocar o vídeo da Camila Basso, eu vou dividir com você. Foi a primeira análise que eu vi nesse contexto, eu achei muito interessante. Ela fala que a lamparina está acesa, mas que tudo aconteceu aquilo no longo do dia e a hora que todo mundo vai dormir, ela ainda tem que ter tempo Sim. para estar com o marido, por isso que a lamparina está acesa. Então essa mulher do Provérbios 31, ela é incrível, realmente. Ela trabalha muito e mesmo assim ela não negligencia Porque ela não as pode, é obrigações parte. matrimoniais Porque isso dela. é parte. Não é, quando eu falo assim, como que você retira? Não tem como retirar, isso é parte. Parte presente do todo, não tem? Mas vocês não sabem, mas é uma reclamação recorrente dos maridos em cima dessas mulheres que são super produtivas. Ela tá tão cansada que não tem lamparina nenhuma, ela tá sempre apagada. É uma reclamação recorrente desses caras. Então aí a gente fala, é o desequilíbrio, tá desequilibrado. Exatamente. Não Tá adianta, é só botar desequilibrado. tudo no lugar. Vocês Tá não acham? desequilibrado, Quando tudo porque tá em ordem, funciona. funciona, exatamente. Você acha que nem a Stephanie achou pra ela o ponto de equilíbrio. Ela identificou que ela tem um timer durante aquele dia, que é o que ela pode dispor para ser produtiva no mundo no mundo de Materno, né? É. Então assim, ninguém entende melhor da sua rotina do que você mesmo. Isso não vai ter, né, as pessoas podem opinar e vai ter que ter você fazer uma autoanálise. Então quando você identifica que você tem X horas, que você não pode ficar 24 horas aceso, não tem como. Então você tem X horas. Dentro daquelas horas, o seu maior patrimônio está dentro da sua casa. Aí você entra nas coisas. O que hoje a gente tem algumas situações. Você abre mão disso. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que te auxilia nos afazeres domésticos, ali já vai te dar Bem lembrado. vai te dar Quando eu tenho o casal, eu gosto de... Eu tô com o marido, eu jogo a responsa toda em cima dele. Se eu tiver com a esposa, eu jogo a responsa nela. Então, quando o marido vem e traz... Ah, não, mas a minha esposa tá cansada. Eu falo, então a culpa é sua que não colocou um funcionário dentro da sua casa para ajudar ela com o serviço de casa. Porque eu acho que nem dentro da casa ela não tem que se arrebentar de trabalhar. Porque você vai falar assim, então você tá falando que a mulher tem que deixar de produzir para ir lavar a roupa. Não. Eu acho que tem pessoas que vivem de lavar a roupa, então eu acho que aquele cara, ele não é o provedor, então ele tem que dar um jeito de manter alguém ali para lavar aquela roupa. Ah, agora é os filhos. Mantenha alguém ali para cuidar dos filhos. Você percebe o tanto de responsabilidade que vão sendo negligenciadas em cima do homem também? Porque, na verdade, é o que a gente fala. A gente tem essa questão do tentar... Porque a gente é cobrado por ser tudo. Perfeito. Então, você vai fazer assim, ao invés de você identificar e dar a quem é de direito a responsabilidade, você coloca mais uma no seu pacote e você fala assim, peraí, aqui eu tenho... Que a gente fala, o desequilíbrio acontece porque a mulher vai para o mercado de trabalho, aí ela tem aquele, o tempo dela no trabalho dela, que é o primeiro turno. Aí ela chega em casa, tem todas as tarefas da casa para serem cumpridas. É o segundo turno. E ela tem o terceiro turno, que é cuidar dela, que a gente fala, lamparina, cuidar do seu relacionamento com seu marido. Só que assim, ele vai ser o último. E aí o que vai acontecer? Quando chegar lá no último, já não tem mais nada ali, ali você já... E isso vira uma rotina, e ela não só deixou de cuidar, né, do casamento, né? Ela deixou de cuidar dela. Com certeza. É automático, ela deixou de cuidar dela. E aí você vai olhar, aí você fala, mas você identifica outras questões ali no caminho, né? Então, assim, hoje eu tenho entendimento. Se você não tem alguém que te auxilie em casa, a obrigação das tarefas, né, de casa, não tem um motivo, se os dois trabalharem fora, dos dois se auxiliarem ali. Vai ficar mais leve e vai ser mais produtivo. O depois. Eu vou falar real. Eu acho que... Eu sempre fiz isso. Eu acho que faxina é do homem. É pesado. Qualquer serviço pesado que tem um gasto calórico alto é do homem. Ela já levou pra parte física. Mas é isso, não é? Não fui pra academia hoje. Se a gente for para a identidade, por que o homem é provedor? Por que ele tem que suar
pelo alimento da terra. Porque o físico dele foi construído para isso. Ou não? Não é isso? Foi quando a gente fala, né? Se a gente voltar no começo de Gênesis, né? A partir do momento que caiu, a mulher ficou com as dores do parto. Então, assim, ela ficou com as dores do íntimo da família, que é o pormenor do cuidado. E vocês, homens, ficaram. Vocês vão tirar da terra o seu sustento. Vamos aproveitar que você está fazendo isso, vamos cair para dentro da palavra, então? Vamos agora deixar a palavra nos exortar com carinho? Vamos lá. Olha o que você falou agora. É? Não precisaria de mais nada. Se fosse falar de identidade, de relacionamento, de casamento, o que você acha? Pode parar por aí. Gênesis 1:28 já deixou para nós. Não é isso? Sim. Você soa pelo trabalho e ele deu uma, entre aspas, uma punição para cada um. O preço do primeiro pecado. Não é isso? Então a mulher tem que Porque fazer ali o quê? a gente já começou no primeiro pecado. A disfuncionalidade da identidade. Sim, tem. Porque assim, a gente vai trazer ali, se a gente for levar a palavra para esse contexto, a mulher é culpada do pecado. Ela que foi lá e pegou e foi iludida pela serpente. Mas aonde é que estava Adão no momento? Ele não era para ela ficar sozinha. Então por isso que nós mulheres não devemos ficar sozinhas. Por isso que nós não somos autossuficientes, não fomos criadas para isso. Deus criou a mulher para ser companheira do homem e o homem ser ao lado dela. E ela vai ser atacada sozinha. Acho que é por isso que o marido ele tem a responsabilidade espiritual nisso. Ela vai ser 100%. atacada quando ela estiver sozinha. 100%. É ele que faz essa... eu falo que é como se fosse uma casquinha de proteção mesmo. Então, hoje, para mim, a melhor definição, né, dos papéis quando a gente fala de marido e mulher o marido é o telhado, a mulher é a coluna. Por quê? O telhado sem uma coluna não se sustenta. Só que uma coluna sem o telhado, ela vai ficar tomando chuva, vento, ela vai ruir. Ela vai enfraquecer e vai se quebrar. Então, assim, para mim, né, didaticamente falando, desenhando, seria isso. Coluna, telhado. A coluna rui sem telhado. Porque ela não tem proteção, ela não tem nada que pegue o que é forte. Vamos dizer, uma tempestade que vai ficar ali, o vento, a água batendo, o telhado ele é a proteção para a coluna da casa, né? Então, a partir do momento que aquilo ali não tiver, você pega e destelha uma casa. Aquilo ali vai virar ruína. De tanto tomar as coisas do tempo mesmo, né? Situações climáticas, vai ruir. E um telhado sem coluna não existe, ele não se sustenta. É real. Então, não assim, existe. quando a gente fala das suas colocações, as pessoas muitas vezes enxergam como algo ruim. Né? Acho que a identidade feminina e masculina dentro do reino, como a gente foi originalmente criado para ser, assusta. Porque as pessoas levam sempre a visão da parte ruim e não da parte perfeita, que Deus não faz nada imperfeito, é perfeito o que ele faz. Então, assim, se ele colocou essas posições para cada um, porque do todo vão se completar. Então, o que a gente fala, quando a mulher ela vai sozinha, vai dar o problema que deu. Por quê? Exatamente, ela precisa ter, ela deveria, assim, se a gente levar a Eva como para os dias atuais, que a gente fala, tá muito distante, o começo, né, de Gênesis. Não, a gente tá aqui, ó, no dia de hoje. Que a partir do momento que a gente tem a sociedade, que eu enxergo hoje a sociedade em si sendo a serpente. A sociedade é a serpente hoje. Que ela vai te colocando o fruto, a maçã, são as várias coisas que a gente tem hoje aí, que são fáceis, bonita aos olhos, só que elas não são. É tudo que vai tirar do propósito. Exato, vai te tirar do foco. Às vezes pergunta, o meu propósito. Pra mim, o propósito é o seguinte, o propósito original e real é o que tá lá no Gênesis. O marido vai soar e a mulher vai parir. Pronto. Vai dar luz. Pra ser básico, pra ser simples, não querendo impor nada. A palavra, ela tá ali pra que a gente siga ela. E aquilo vai trazer êxito, né? Pelo menos, eu falo que assim, se você não tiver um autoentendimento, o básico é arroz com feijão. É o básico. Se você se basear nisso, você já vai pelo menos eliminar 50% das suas chances de erro.
E se você, lógico, for trabalhar, porque aí a gente hoje entende, eu tenho esse entendimento, que a palavra ela é viva e você precisa trabalhar em cima dela, os seus entendimentos. Aí sim, você vai abrindo, você vai tendo mais clareza, visão, e aí você vai entendendo qual é vários outros posicionamentos que você pode ter dentro do reino, né? Que nem a gente pode falar assim, hoje a gente tem, eu tinha uma visão limitada da mulher dentro da igreja. E hoje eu entendo que a gente tem uma posição de auxiliadora que deve ser para auxiliar também outras mulheres, por exemplo. Top. Então, assim... Eu acho que, na real, o motivo de eu ter chamado vocês duas é esse. Eu queria que a gente pudesse auxiliar outras mulheres. Porque o que eu vi em comum de vocês foi o quão rápido que vocês destravaram. Porque vocês chegaram flexíveis. E apesar da imagem de dura que vocês têm, foram muito rápido. Foi uma mudança muito... Porque você aceitou que aquilo acontecesse dentro de você e você também. Eu já buscava, né? O coração é ensinável, né? É isso, você se coração permitir, ensinável. você tem que se permitir. E automaticamente, aí você vai falar, mas... Eu escuto muito, né, de outras pessoas, a gente faz tempo de mesa com outras mulheres, a gente entende alguma... Que lógico, a realidade de cada um é diferente, né? Daí tem muita gente que impõe assim, mas eu vou mudar e o outro não vai? Porque a cobrança geralmente vem nesse sentido, né? Eu vou mudar e o meu marido vai continuar sendo como ele é. Nada supera o exemplo. Então, assim, a partir do momento que você se posicionar no seu papel correto, automaticamente você vai puxar o outro para o lugar dele, e aí entra o papel da mulher. Nós somos auxiliadores e nós temos, né, Deus nos deu esse dom de puxar o marido. Mais uma vez a O palavra. O entendimento. que aconteceu com a serpente? Por que ela foi lá? Por que ela foi na Porque mulher? ela sabia que a mulher ia persuadir o homem. É isso. Por que não persuadir para fazer o que é certo? Não é? Eu sempre enxerguei dessa forma. Sempre tive... Como a minha visão era muito masculina, né? Eu sempre levei muito como exemplo grandes empresários e sempre homens. Mas eu sempre prestei muita atenção assim, que normalmente caras muito bem-sucedidos, eles têm... Normalmente carregam junto as suas esposas. Por quê? Eles já entenderam que eles não vão chegar lá sozinhos. Então, eles entendem isso e fazem esse caminho. E assim, a mulher, ela levanta ou ela destrói a sua casa. É pela mão dela. É ela. É ela. Se ela É não ela. entender isso, quando eu falo que eu já fui em outras conversas e eu falo isso e assusta, porque é muito fácil, o ser humano ele tem o prazer de jogar no colo do outro, né? Não, minha casa tá com problema porque o meu marido não faz algo. É sempre o marido, mas na real é ela. Só que aí eu falo assim, mas você permite que ele faça? Porque a primeira pergunta que eu faço é, você permite? Eu entendi que você está reclamando, porque a maioria das reclamações, eu não sei se para você vai ser assim também, mas eu acredito que sim, se eu não fizer, ele não faz. Ou, por exemplo, uma torneira em casa quebrou. Se eu não for lá fazer, ele não faz. Mas aí eu volto naquilo. Você permite que ele faça? Ou você vai lá e você nem se dá o trabalho de perguntar para ele se ele vai lá fazer e você já toma a frente e faz? Porque eu sei fazer. Né? O meu pai não teve filhos homens e ele multiplicou o ensinamento dele. Ele ensinou a fazer coisas básicas de casa, trocar resistência de chuveiro, trocar torneira. Eu sei fazer. Eu preciso fazer? Eu devo fazer? Não. Eu tenho um marido que faz isso dentro da minha casa. Mas se eu não fizer, ele não faz. Você tem que saber conduzi-lo ao ponto dele fazer aquilo para você. Ó, E não é a fé, porque é o tempo dele. Isso é o primeiro entendimento que a mulher tem que ter. Nós somos criadas para ontem. Vocês foram criados para hoje ou amanhã. Ou depois de amanhã. sabe como eu resolvi esse problema? Eu não gosto de fazer essas coisas. Eu já até pintei apartamento, eu não faço. Quebrou a torneira, tá bom. Então chama lá o maluco lá e ele troca. Então, eu ia chegar nesse ponto. Então, normalmente, vocês têm duas formas de serem movimentados.
ou falando, porque tem alguns homens que vão escutar, quando ele já tem um discernimento um pouco maior, eles vão escutar a esposa. Isso é real, ele não vai mais enxergar aquilo como uma chateação, ele vai enxergar aquilo como realmente algo construtivo que precisa ser feito dentro da casa dele. Nada quebrado, nada faltando. Tá nada tudo fora. bem. E aí, ou senão, vocês vão pelo ego. Quando você mexe no ego, que você fala assim, se você não conseguir fazer, tá tudo bem, eu vou contratar um marido de aluguel que vai fazer. A palavra marido de aluguel já assusta. Irrita, nossa. Exato. Então, assim, é saber conduzir. Por isso que eu te falo, não vai resolver a mulher achar que vai ser a ferro e fogo. Eu já falaria assim, chama lá, mas com outro nome. Mas você concorda que, pra tu ver como Chama o isso... zelador. Tu tá vendo como mexe com... Zelador não faz mexe o trampo? Você com dá uma o grana ego. com o Com zelador, ego. não faz. Tem que chamar marido de aluguel? Mas Fala, tá vendo chama o como zelador. mexe, tá vendo como mexe com o ego? Sim, mas E sem tem que brigar. ser feito. E sem brigar, porque se você for a pentelha que fica ali toda hora gritando, porque eu já falei, isso eu precisei descobrir, porque eu tenho um tom de voz alto, e aí quando eu falava uma, na segunda, quando não saía, já tava subindo. Na terceira, hoje, a gente às vezes faz alguma coisa, a gente tá conversando, isso aqui, eu vou subindo, ele fala, tá começando a gritar. Aí eu já, opa, E porque é sabe o que é involuntário, pior? é natural. Essa questão do grito, homem não vai ela é entender. entendido como desonra. Exatamente. É isso que a gente tem que começar a entender. E nosso pai, nossa mãe foi criando a gente na base do grito. A gente acha normal gritar, só que grito é desonra. E aquilo entra e Eu sou o incomoda, alarme. entra como agressividade. E aí você, ao invés de você, até inconscientemente, por pirraça, você não vai fazer porque a pessoa tá te impondo aquilo, né? Ou vai Exatamente. responder com agressividade igual. E aí depois, Vai Vai virar virar aquele eu falo bolo. que vira uma bola de neve. Né? vamos ficar em cima um pouco da palavra aqui. Eu achei interessante, eu peguei a minha Bíblia para dar uma lida antes da gente vir para cá. Primeiro, eu quero falar que todos nós temos a obrigação de espalhar a palavra, ainda mais nós aqui que cremos, né, Sim. em Cristo como nosso suficiente Salvador. Então, eu quero aproveitar esse momento para que a gente fique em cima da palavra, que a gente possa espalhar Perfeito. um pouco isso, né? O que vocês acham? Sim, claro. Bom, o Gênesis 1:26, que eu acho que é o parágrafo que eu mais gosto na Bíblia, de verdade, porque acho que nos momentos de fraqueza eu sempre me recordo desse parágrafo, onde se a gente é a imagem e semelhança do Criador, a gente é obrigado a dar um jeito em qualquer coisa que esteja acontecendo, e eu acho que ele me dá bastante força. Mas eu não tinha ainda lido na King James essa questão de o termo em hebraico Adam é utilizado em outros lugares da Bíblia hebraica, que refere-se a toda a humanidade, não somente aos homens. Então, a mulher também é a imagem e semelhança do Criador, não somente o homem. O principal era esse, né? Não tinha distinção de deveres e os dois iam dominar juntos. Sim, E aí, a partir do primeiro pecado que... iam exercer o governo junto. Sim. Desequilibrou. Aí que vem o... Aí o parágrafo 27 fala que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, mais uma vez confirmando que realmente os dois são imagem e semelhança do Criador, né? Bom, eu trouxe algumas coisas aqui que eu anotei. Aqui é pra gente conversar, não tem certo ou errado, é que eu não sou teólogo, eu não sou pastor nem nada, mas pra gente poder conversar. Bom, a King James traz que as palavras imagem e semelhança, segundo as ordens que Deus dá no parágrafo 28, consiste no papel que os homens devem exercer na Terra, seu domínio sobre o planeta e os seus recursos e as capacidades físicas, mentais e espirituais que os capacitaram para cumprir esse papel. O que diz no 28, no parágrafo 28, e Deus os abençoou e disse, sejam frutíferos, multiplicai-vos e reabasteça a terra e subjugue-a, tendo domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre toda coisa vivente que se move na terra. Segundo os estudos, fica expresso nesse parágrafo 5 ordens. As 3 primeiras sobre a bênção das instituições casamento e família e as outras 2 sobre a utilização correta dos recursos que estariam dispostos para os homens para que seja possível as primeiras, né? Então, baseado nisso, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre mulheres que querem ter filhos sozinhas. Aquela inseminação e depois a criação da criança sem o pai.
Bom, eu fui buscar na Bíblia sobre isso e eu não achei nenhuma menção ao tipo de inseminação, no caso, né? Mas tem algumas mulheres que criaram os filhos sozinhas, mas uma mulher, a pergunta, uma mulher ela pode criar o filho sozinha, ela consegue? Como ela consegue? Apenas com a graça de Deus e fé. Porque as mulheres que criaram os filhos sozinhas na Bíblia ou eram viúvas ou abandonadas. Agar, Eunice, mãe de Timóteo, ela é muito mencionada, ela e a avó de Timóteo, porque o pai era grego, pagão, então ele não teve participação espiritual na vida dele. E isso mostra que a fé dela o tornou um grande homem. Então tem alguns versículos que falam sobre isso. Show. Tranquilo. Aí eu coloquei assim, que Deus deu a ambos, homem e mulher, a responsabilidade de frutificar. Isso mostra claramente que a maternidade é uma bênção e parte do plano de Deus, o plano principal, né? Sim. Porém, esse plano é apresentado dentro do contexto de família, homem e mulher juntos. Em Gênesis 2:24, a gente vê a base da criação dos filhos. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A inseminação, foi como eu disse, não há menção na Bíblia. Mas é importante a gente entender que nem tudo que foge do padrão é pecado, se estiver debaixo de um chamado ou de uma direção de Deus, né? Como a mulher ela pode desempenhar esse papel? Aqui, falando da mãe de Timóteo. Na Bíblia, Atos 16:1. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. E aqui enfatiza a fé dela, que ela era convertida ao cristianismo, porque enfatiza que ele não tinha participação espiritual na vida do filho. E aí, aqui depois, elas foram as principais influências espirituais na vida dele, Eunice e Lloyd. Nenhuma menção ao pai nas cartas sugere ausência ou desconexão da fé cristã. 2 Timóteo 1:5 diz: recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitou em Lloyd, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, e Agar, né, que é o abandono, quando Abraão sofreu, mas ela criou ele sozinho no deserto. E Deus derramou graça sobre ela. Em 16:11 diz: o anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. Então aqui a gente vê que, sim, a mulher ela consegue, é possível, mas se ela estiver debaixo de uma direção e discernimento. Nesses casos que você trouxe, como você mencionou, o pai abandonou. É isso que eu ia falar, são Aqui, situações diferentes. Aqui é uma decisão que a mulher tem. Exatamente. De ir lá, fazer uma inseminação e falar, não, eu vou criar filho sozinho. Então, é um pouco diferente desses casos. Com os planos de Deus. Eu acho que não, né? Se é uma mulher cristã, não. Porque, no meu entendimento, é assim, se toca o coração dela, né, querer gerar um filho, ela vai fazer pelos meios que a gente, né, cristãos sabemos. Sim. Então, assim, se ela não tem um relacionamento, ela tem que orar, jejuar para que ela consiga esse relacionamento. E desse relacionamento venha frutificar filhos. E que ela tem que amolecer o coração dela para conseguir viver do lado de um homem. Porque pelo que eu vejo, a maioria das vezes, é a mulher que fala, não, eu não quero um homem do meu lado, eu não preciso de homem nenhum. É diferente, para mim, daí do entendimento da inseminação em casal. Sim. Tem dificuldade. Isso. Sim, a gente está sendo específico. Fala de inseminação, especificamente quando ela não quer ter com um parceiro, né? Ela escolhe algo realmente que a gente fala até assim, ela nem sabe quem é o pai, né? Porque é algo que assim... E tem toda a carga espiritual. E ó, segundo uma visão da pastora Tana Teresa, ela fala que o pai, ele exerce na vida do filho a presença de pai de verdade. Então ele vai transmitir o que seria Deus para aquele filho. E a mãe e o Espírito Santo.
Então, se o pai traz proteção física e espiritual, provisão e direção para os filhos, como que ela vai desempenhar todos esses papéis aí Ela sozinha? não vai conseguir, ela vai ser falha, e aí a gente tem um problema que normalmente pessoas que têm falha da posição paterna durante a sua criação, eles têm um problema muito grande na ligação com Deus. Eles não conseguem fazer com excelência Sim. o afinamento da ligação com Deus, porque eles têm um bloqueio, mesmo que não intencional, da visão, né, De ser de filho. ser filho. Então, eles não conseguem se colocar no lugar de filho, né? Eles não se colocam na sua posição no reino de filho. E é Porque bem eles isso não que eu queria entendem, trazer. Eles não entendem que existe esse lugar. Então você vê o resultado final, qual é? É. Não é uma briga entre homem e mulher. Não, é que o resultado final, ele é ruim. Ele sempre é ruim quando a instituição não é respeitada da maneira como ela foi constituída. Eu ainda coloco que assim, né? Gerar um filho sem a figura do pai por escolha intencional não está alinhado aos planos de Deus para a família, né? Isso não diminui o valor da mulher, né, como capacidade, mas revela uma desordem espiritual. Vai dar, no futuro, vai ter uma desordem, vai ser uma consequência. E é muito mais espiritual, e essa desordem espiritual vai fazer a desordem emocional. A partir do momento que somos uma tríade de corpo, alma, espírito, se você, o topo, que é o espírito, estiver desordenado, o resto ruim. Desanda. E se interessa ou não, né? Isso vai ser repassado, como vocês mesmos já falaram aí, o resultado que tem com o homem quando ele é criado sem pai, e aí ele vê a mãe como forte, ele vai casar com uma outra mulher fora de identidade. E aí a gente explicar para uma pessoa dessa, um adolescente, um adulto, que Deus é pai e a figura de pai para ele é aquela coisa de abandono, de tristeza, toda aquela coisa ruim que gera dentro dele. Então ele não vai aceitar bem. Não, ele não consegue se conectar como filho de Deus. E assim, aqui eu ainda coloco que, né, somos chamados a andar por princípios, não por circunstâncias. Isso. Então, assim, quando você retira a ordem, o princípio é uma ordem. Ela não tem negociação. O princípio não tem negociação. Não tem observação. Não. A partir do momento que você retira isso, né, o princípio básico é criou o homem e a mulher para que juntos frutificassem, a partir do momento que você tirou esse princípio, você está criando uma circunstância para saciar uma parte sua de ego. Sim. Exatamente. Vai ter uma pergunta que não estava aqui, que eu vou fazer para vocês, mas antes, eu ouvi uma pessoa falar, dentro da última mentoria que a gente deu, eu tive que ficar calado, né? Que casamento é uma instituição falida. Visto que essa instituição foi criada, abençoada pelo Criador, existe a possibilidade de ser uma instituição falida? Não. De acordo com tudo isso aqui que está sendo falado, obviamente não. Não? Então o que vocês acham de divórcio? Não existe. Não existe, é uma coisa que foi feita para dar certo. Se for seguido o padrão bíblico original, a ordem que Deus colocou, não tem erro. Se for seguido dentro da sua identidade, seu marido dentro da dele. Então, vai haver divergências? Vai haver. São duas pessoas criadas totalmente diferentes. Mas a gente tem que chegar num ponto principal. Sabemos que não vamos nos separar. É um princípio que não vamos quebrar. Ponto. Como a gente conserta isso? Principalmente se tiver filho na parada, né? Não é? Eu falo que não tem. Eu até uso um termo que é uma brincadeira, mas assim, não tem devolução. Não tem devolução. Então, assim, quando você parte da ideia de que não tem como quebrar, você vai ter que dar um jeito de resolver. Uhum. Então, a gente joga a responsabilidade para um nível acima. Você fala assim, porque hoje a gente é muito imediatista nas coisas. Até com os nossos bens mesmo. Quebrou, você compra outro. Quebrou, você troca. Então, assim, hoje a gente leva isso para dentro da família. E aí você começa assim, problemas vão existir, que nem Stephanie falou. Vai ter a divergência são pessoas que são diferentes vivendo no mesmo... Real, uma vez eu ouvi dizer que quem estimulou essa onda de divórcio foi a indústria, cara. Com esse tipo de comportamento, de quebrou, trocou. Uhum. Porque se você andar de um certo tempo... Eu não vou muito longe, tá? Eu vou dar um exemplo. A minha avó, na teoria de vida dela, da forma que ela criou, né, a minha avó materna, a minha mãe, não existia
as filhas, né, as filhas dela jamais poderiam se divorciar. Isso não era algo possível, né? Não existia essa possibilidade. E aí a gente começa a analisar que se você for andar uma geração para trás, eu não estou falando dos nossos pais, mas os nossos avós, realmente isso não era algo comum. Era, por sinal, algo escandaloso quando acontecia. Sim. Por quê? É desquitada, né? Você é desquitada. Era algo escandaloso. Por quê? A geração ali, ela foi doutrinada a consertar as coisas. Quebrava algo dentro de casa, você consertava, você não comprava outro, trocava. Então você leva isso para sua vida. Real, que top. Você leva isso para sua vida. Você vai pegar e você vai consertar aquilo de uma forma que fique usável novamente. Porque problemas vão, lógico que vão. Se a gente falar que não, hoje em dia nós não temos mais problemas, toda pessoa vai ter, porque vai divergir. Só que a diferença é, quando você entende aonde é o seu papel e aonde é o do outro, vocês vão sentar juntos e vão falar, até aqui eu vou e aqui você vai. Isso vai resolver o nosso problema? Não, a gente precisa de algo além. E aí você vai fazendo na troca o auxílio, né, que eu falo. Hoje eu falo muito isso pro Fábio. Eu falo assim, hoje o peso, pra mim, tem um peso diferente as tomadas de decisões. Por quê? Caminhamos de mãos dadas. Então eu tenho que ter a consciência, e ele também, de que se tropeçarmos, a gente derruba a nossa família. Então todas as decisões tomadas, desde coisas muito simples a coisas grandiosas, tem que ser pensado em conjunto, porque automaticamente quando você entende que você não anda sozinho, que é uma parceria mesmo, então você entende que assim, se eu tropeçar e eu cair, eu vou derrubar. Vou derrubar todo mundo. Porque eu vou puxar pela mão. Então, eu tenho certeza que assim, você começa a olhar com carinho as suas decisões, você começa a olhar com carinho algumas outras coisas que muitas vezes você faria no impulso, você dá um passo para trás. Então, eu não posso dizer que o casamento é uma instituição falida. A sociedade faz isso, impõe esse título de... Porque, é o que eu falei, a sociedade é a serpente. Ela vai usar todo o movimentar que ela puder, porque a maior instituição, é o que a gente fala, o seu primeiro ministério, o seu maior bem que você tem é a sua família. Se a sociedade ou se a serpente conseguir derrubar isso, ela conseguiu derrubar tudo. E ela vai usar as armas que ela tem. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que você vai falar assim, eu vou separar. E aí tem um outro problema, porque as pessoas, elas, né, quem não tem esse entendimento que não existe a separação e vai naquele looping ele vai carregar várias separações, não vai ter um só não, sabe por quê? Porque o problema tá nele. Tá na falta de identidade dele. A culpa, né? Você não tá, eu já recebi, mas não é só uma vez, foram várias. Da pessoa chegar, sentar ali na cadeira, a gente começa a trocar ideia, a pessoa fala assim, cara, eu tô no meu 3º divórcio. Eu tô começando a achar que o problema sou eu. Tá começando. Mas que bom que ele teve o entendimento de conseguir entender, né? Eu cheguei, quando eu cheguei pra você e falei, eu tomei a decisão que eu não quero mais. Eu odeio essa palavra, divórcio. Então, porque eu falei, pra mim não faz mais sentido. Só que aí eu refleti, porque eu já tinha tido um outro relacionamento, e eu falei, peraí, vamos entender. E tinham coisas que incomodavam em mim, que eu sabia que, assim, eu iria carregar para outras situações. Porque eu já tinha começado a carregar para âmbitos, por exemplo, na relação minha com os meus pais. Que quando a gente fala assim, a gente está sempre num estágio de estupim tão grande que qualquer coisinha, tipo, você explode, você deixa de fazer isso só com o seu esposo. Você começa a levar isso para outras pessoas do seu convívio. Então você fica... Eu já falo que é uma bomba relógio ambulante. E que aí a gente vê essas coisas absurdas, por exemplo, alguém arranhou seu carro e a pessoa desceu e deu um tiro no outro. Por quê? Ela é uma bomba relógio ambulante e ela deixou de ter só os seus estupins dentro de casa e ela começou a levar isso pra fora. E ela não tá enxergando que o problema é ela. E é ela. E aí assim, mas o outro tem... Cada um tem o seu.
E a partir do momento que a gente assume o nosso posto e para de transferir a culpa, parece que tudo se resolve. Porque quando você fala assim, eu não vou pôr a culpa no outro, o que eu fiz para acontecer? Ou então, um exemplo, teve uma discussão, não sei o que, aí ao invés de eu ficar matutando depois, mas fulano falou isso pra mim, e falou isso, e eu vou ficar Você em tá bem volta desse resolvido, né? sofrimento e gerando aquilo dentro de mim. E quando eu paro e me pergunto, mas aonde foi que eu errei? Qual é a minha parcela de culpa? E eu foco nisso, parece que se resolve automaticamente, sem você precisar falar pro outro. Isso se resolve. Emocionalmente se resolve. Emocionalmente e o âmbito em si, a energia que aquilo traz. Aí a gente entra na outra. Nós, mulheres, somos as condutoras Somos. da parte boa e da parte ruim. A partir do momento que você vira a chave dentro da sua casa e que você se coloca no seu lugar de auxiliadora, você entende a sua identidade, você se resolve, né, o seu emocional está equilibrado, automaticamente reflete nos outros de dentro da sua casa. Assim como ao contrário, se você estiver totalmente desequilibrada, totalmente disfuncional, isso vai trazer para todos os membros. Então, a partir do momento que você se coloca, que nem a Stephanie falou, e você para de terceirizar a culpa, você entende que você tem culpa naquilo e que você... Qual é a sua parte de resolução? Porque, assim, a gente realmente não pode fazer pelo outro. Isso é algo óbvio, né? Eu só posso responder por mim. Só que se eu fizer a minha parte, eu já fiz normalmente mais da metade. Cara, é automático do ser humano. Quem recebe carinho, atenção e cuidado e vai te devolver uma pedrada? Ninguém. A pessoa vai se constranger a ponto de... Então, constranja no amor, é isso. E o bom exemplo, né? Porque, assim, a pessoa tá acostumada a virar discussão, porque normalmente o casamento ele começa a ruir quando você começa a ter muitas discussões, muito desalinhamento. E aí quando você meio que corta isso, e aí você entende que, assim, você precisa tratar aquilo, né? Você precisa sentar ainda com seu marido e conversar sobre aqueles assuntos. Mas que aquilo não vai gerar aquele desgaste. Aquele atrito, né? O atrito, porque você vai sentar e você vai falar, vamos conversar sobre? É uma conversa difícil, é um assunto que você não tá... hoje eu tenho esse... Eu brinco que assim, eu já começo a frase assim e você meio que já desmonta a pessoa. Porque eu falo assim, eu entendo que isso te causa desconforto, mas a gente precisa falar sobre. Legal. E é numa boa, assim, você já se coloca... Eu falo que assim, eu me coloco hoje no lugar de servidão. Eu preciso servir a minha família. E a minha forma de servir a minha família é auxiliá-los a ter, né, um bom funcionamento da minha casa. Então eu falo, ó, a conversa não é um assunto que a gente... Que agrada, né? Mas assim, Mas tá é tudo preciso. bem, a gente precisa conversar sobre achar uma solução para isso. As primeiras não são fáceis, porque a gente tem... O ser humano, ele tem um automático de voltar àquela situação de conforto que ele tinha, porque ele só sabia se expressar daquela forma, que é a forma da discussão. Então, no começo, ainda você vê que seu corpo, ele quer te levar para aquilo, ele te puxa. E aí você tem que lembrar que falar, não, aqui quem governa sou eu e não as minhas vontades alheias. Então, eu preciso sentar e resolver de uma forma pacífica. Nós vamos sentar e resolver de uma forma pacífica. Começou, não deu certo, as primeiras vezes provavelmente não vai realmente acontecer. Enquanto ainda existe um vício emocional em ter esse tipo de problema. E aí você fala, tudo bem, não vai ser agora então. Amanhã a gente vai sentar e conversar de novo. Normalmente, na segunda vez, aquilo ali é o que você falou, constrange a pessoa, porque ela não consegue agir com... Ninguém age com o outro de uma forma explosiva sem ter uma cutucada. Tem que ter um gatilho, né? Então, na segunda, hoje já é algo natural, a gente já consegue sentar e conversar e falar, olha, é um assunto que vai trazer desconforto para os dois, mas a gente precisa falar sobre isso, vamos tentar resolver? Tem como a gente resolver aqui? Não tem? Precisamos de ajuda? Porque muitas vezes você vai identificar que você não consegue resolver aquele assunto só entre beleza, marido e tá mulher. tranquilo. Vamos buscar um auxílio de alguém que tenha, né, que seja profissional naquilo para resolver? Vamos, e tá tudo bem. Então você assume a sua responsabilidade. Eu falo que hoje, assim, eu entendo que eu sou uma pessoa adulta, responsável pelos meus sentimentos. O meu emocional é responsabilidade minha de resolver. Eu tenho que parar de jogar no colo do outro e dizer assim, porque eu quero. Mas se você querer é muito pouco. Você tem que vir já pronto pro outro. O outro tem que vir pronto para você. E aí sim você junta.
né? Eu falo que na conta de Deus, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é 1. Porque é marido e mulher. Exatamente. E vai ser 1. E os dois transformam. Já aproveitando isso aí que você está falando, no Gênesis 2,18, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, eu farei uma ajudadora adequada para ele, né? E aí os estudos falam que ele cria o homem com uma necessidade de se relacionar com alguém que fosse complementar. Então a mulher traz esse complemento. Então a mulher, de fato, emocionalmente, ela não precisa do homem. Ele precisa muito mais da mulher do que, né? Mas hoje maridos reclamam muito que não existe esse auxílio no que ele precisa de fato. Ele não precisa fisicamente, ele precisa emocionalmente. Porque ele foi criado com essa carência e essa necessidade. Então, quando os maridos vêm e reclamam que ele não tem presença da mulher na área sexual, em palavras de afirmação, honra, tempo de qualidade juntos, é correto dizer que existe aí um descumprimento de propósito? Sim. É? O propósito primordial, o primeiro de todos. E você acha que a mulher deveria ter a compreensão de que realmente, emocionalmente, o homem foi desenvolvido para esse auxílio? Sim. Então, foi até aquele lance que a gente conversou no começo, quando fala, não, mas eu quero ajudar aqui. Não, mas ajudando da forma tu tem que errada, ajudar aqui, ó, porque o que ele sente falta é isso aqui. Mas é um projeto original de Deus, não é porque o cara é isso, que o cara é aquilo, não. E às vezes é até aquela nossa intuição, né? Que a gente tá na forma de, eu vou ajudar, achando que só que tá ajudando da forma errada. E Tá às vezes desonrando. Tá achando que tá isso que eu ia ajudando. falar. Você não E tá... aquilo, não, mas eu quero ajudar, eu quero fazer, acho que ele vai gostar e não é bem assim. Não, e eu falo que aí você tem literalmente aí a expectativa, que é o problema, porque você, no seu intuito, você tá fazendo o correto, você cria uma expectativa que o outro vai enxergar aquilo com bons olhos, aquilo não vai se concretizar, vai te frustrar, e aí é o que eu falo, aí que começa o problema, porque aí você fala assim, mas eu fiz tanto pelo outro, se você pegar casais que se divorciaram, você vai escutar isso, mas eu fiz tudo por aquela pessoa e ela nunca deu valor. Mas você perguntou pra ela o que ela realmente precisava? Porque muitas vezes a pessoa também não sabe responder, mas se você questionar, vai causar pelo menos uma coisa de Questionamento, né? a pessoa vai começar assim a falar, nunca ninguém me perguntou o que eu preciso. O que eu preciso hoje? Porque muitas vezes tem pessoas que não vão necessitar de algo muito... Mas, por exemplo, uma palavra... Às vezes pra gente, a gente fala assim, eu quero ajudar de uma forma física, né? Quero ir lá e trocar uma torneira. Só que muitas vezes o que o marido precisa é escutar assim, eu acho que essa palavra pra mim é assim, muito obrigada por tudo que você faz pela nossa família. Nossa, isso aí Nunca. é gasolina pódio Cara. no tanque do homem. Obrigado Sim. por você fazer o que você faz. É só Ou isso. quando ele vai eu falo assim, quando o marido vai sair pra trabalhar de manhã, você colocar assim, você declarar na vida dele que ele é o frutífero dentro da sua casa, que é ele que é a bênção que ressalta dentro da sua casa. É que nem você falou, cara, você não faz ideia de que é algo tão sublime, são palavras que você planta no coração do outro, e que aí às vezes falar assim, o trocar a torneira, o cara... Pelo contrário, ele ia ficar até incomodado, provavelmente. E é esse cuidado que... Mas isso não é ensinado pra gente. A falha tá aí. Em algum momento, isso se perdeu no caminho. Cara, são detalhes, vou te falar. Por exemplo, sair de casa. Esposa saiu na minha frente, já me incomoda. Já me incomoda. E eu não quero falar nada, eu quero que ela preste atenção, que eu tenho que ir na... porque eu quero ser o melhor, não. Como eu protejo alguém que tá a 1 quilômetro de distância, meu? Eu tenho que me colocar à frente. Os meus filhos têm que estar atrás, fisicamente. Se tiver algo para que eu possa proteger, eu entro na frente deles. Mas como que eu protejo alguém que sai andando na frente? Como que você vai entregar um carinho para alguém que chega e abre a porta do... Não, fica na sua que eu vou abrir a porta para você sentar confortável. Isso incomoda, saca? Então, isso incomoda e assim, a gente não é ensinado de casa, porque tudo que a gente é ensinado de casa, a gente leva pra fora. Então, por exemplo, normalmente as atitudes que os nossos pais têm com a gente vai cobrar dos nossos maridos. É meio que automático. Mas quando você tem
essas trocas que não funcionam, e você fala, não tá funcionando, porque você também não sabe identificar aquilo como correto, né? Então, assim, eu tenho uma coisa, eu tenho uma amiga que ela começou a namorar, e a primeira viagem, né, em família com o namorado, os pais passaram para pegar ela na casa dela de carro. E assim, coisa de 2 horas depois, ela ligou pro pai dela e falou assim, vem me buscar em tal posto que eu quero ir embora. E o pai dela ficou meio que apavorado, o que aconteceu, né? Ela tinha parado no 28 ali da Bandeirantes e falou, pai, venha me buscar porque eu não vou seguir viagem. E o pai dela sempre foi, eu conheço a família, né, desde que a gente era criança, e o pai dela sempre foi aquelas pessoas assim, muito cuidadoso, muito pertinente no que fazia. E ele de pronto foi buscar. E a gente, curiosíssimo, quando a gente começou a escutar a história, né, eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, já começou errado. Porque ele chegou o namorado e o pai chegaram na porta da casa, ela com a mala, eles abriram o porta-mala, não desceram do carro e, tipo assim, ela teve que pegar a própria mala e pôr no porta-mala, coisa que o pai dela jamais, assim, eu já viajei com ela e ele fazia questão de pegar todas as malas nas nossas, assim, as coleguinhas iam junto, e ele descia, abria o porta-mala, botava a nossa mala dentro, nunca precisamos, ela já começou que ela falou, tá errado. Aí, segunda, ela é meio gordinha, e aí ela falou assim que ela se sentiu estranha, ela pediu pra ir ao banheiro e o pai dele falou assim, não, eu vou parar em tal posto pra poder... E uma coisa que ela falou assim, meu pai, a hora que eu precisasse, eu peço e ele faz por mim. E aí disse que ela, entendeu? E falou pro namorado, né? Falou, eu tô precisando muito ir no banheiro. Ah, se meu pai falou, a gente vai obedecer. Ela falou assim, tá bom, eu vou obedecer, eu vou voltar pra minha casa. Por quê? O entendimento dela, e ela disse que o que mais incomodou foi a questão da mala, por incrível que pareça, porque ela falou assim, se eles não fazem isso, como vai ser a minha vida? Se eles não querem carregar o peso da minha mala para pôr dentro do carro, o que vai me oferecer durante a minha vida? Real. Ainda bem que ela Ela vai Eu vou ter ter que que carregar carregar. minha mala sozinha sempre? Vai, com certeza. E aí, E isso nem é sobre malas. não é Só sobre malas, que- exatamente. Ela entendeu isso, que não era sobre Sabe mala. qual que é o problema? Tem mulher que quer carregar a mala. Os questionamentos que vocês trouxeram pra mim, a gente sempre tirou do mesmo lugar. Eu acho que isso foi fácil pra vocês aceitarem. Não sou eu que tô falando, não sou eu que tô impondo. E vocês perceberam que o resultado que isso traz, quando você coloca... Ele se encaixa, né? Porque é a ordem natural. Na verdade, assim, o problema tá que ele tá fora da ordem, né? Que ele fala assim, é mágico? Não, não é mágica, gente. É simplesmente botar as coisas no lugar delas. Mas eu digo que é um pouco mágico, sim. Porque obediência abre porta no mundo espiritual. E a tua saúde emocional, ela tá na tua alma. E a tua alma corresponde ao quanto obediente você é às regras espirituais. Então, quando a gente fala, ó, pô, eu tenho que perdoar, eu não tô conseguindo perdoar o meu marido, mas tu já perdoou o teu pai? Eu faço isso muito. Eu tô trabalhando isso com alguém nesses últimos dias aí. Não, mas meu problema... Eu falo, perdoa teu pai. Pra gente começar. É automático. A pessoa perdoa o pai ou a mãe e aquela dor que ela sente com relação ao marido cai. É mágico, sim. É que você usa o termo mágico, mas eu falo, você simplesmente consertou ali dentro a falha que tinha. Era uma falha, né, da ordem. Da ordem. E no caso Eu de vocês, a gente eu trabalhou tive- muita eu coisa? Eu tive um problema disso, porque você me questionou e você falou assim, muito provavelmente, na primeira consulta, você tem um problema com seu pai e com a sua mãe. E eu virei e falei, jamais, eu tive pais maravilhosos, eu não tenho problema nenhum. E eu vou te falar que me incomodou muito a frase. Assim. Eu não me lembro Eu não tenho disso. problema com meu pai e com a minha mãe. Não tenho. Ok, a negação. Aí você me fez uma segunda pergunta. Com o que você trabalha? Aí eu falei assim, eu tenho uma transportadora. Quem da sua família trabalha com isso? Eu falei, meu pai. Aí você falou assim, tá. Com o que você gostava de brincar quando você era criança? Eu falei, com caminhão e com bola. Eu gostava de jogar futebol e eu adorava. Assim, eu tive 2 bonecas e sei lá quantos caminhões. Aí eu falei, não, e é engraçado que assim, o criança ia fazendo assim. Tô entendendo. Tá bom. E você não tem problema com seu pai. Tá. Porque no caso ali, a gente entendeu que era algo direcionado.
E aí você me perguntou assim, eu tive o prazer de sentar com meu pai e ter essa conversa com ele. Sério? Sério. E foi assim, maravilhoso. E aí você me perguntou assim, qual é a melhor lembrança que você tem, né, com o seu pai? E eu refleti que eu falei assim, eu tinha uns 5, 6 anos e eu fui fazer uma viagem, meu pai é caminhoneiro, só eu e ele. Eu torturei ele, coitado. Porque eu era muito grudada com a minha mãe. E assim, começou a dar a hora de dormir, a gente já tava a uns 300 quilômetros de casa, não tinha como devolver a criança pra mãe. E eu comecei a chorar. E assim, o meu pai não sabia muito bem como agir, né? O meu pai foi um pai ausente fisicamente, porque meu pai trabalhava muito, ele viajava muito. Meu pai fazia a linha Argentina-São Paulo, então assim, ele demorava 15 dias para fazer uma viagem ida e uma viagem volta. Ele passava em casa só indo para São Paulo ou indo para Argentina. E dá questionamento, eu falei assim, pô, pra mim foi eu comecei a chorar, ele parou no posto, falou assim, vamos comer? Você não tá com fome? E eu lembro de chorar assim, falando, não quero, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Ele desceu comigo aos berros, que já deve ter, ali ele já quis, acho que sumir, né? Desceu com a criança aos berros e todo mundo olha, porque não tem, cadê a mãe da criança? Porque é muito Roubando, automático. Fica até esquisito, né? E aí eu lembro que meu pai sentou assim numa mesa comigo e perguntou assim, você quer uma chuleta? Lá no sul a gente chama, né? Falei que eu queria. E foi a primeira vez que, como não tinha minha mãe, meu pai cortou a carne pra mim, me ajudou a comer. E aquilo pra mim foi o máximo da minha vida. Porque eu não tinha isso com ele. Eu não tinha tempo de mesa com meu pai. Muito difícil. Porque a minha mãe sempre fazia. Então, assim, mesmo quando ele estava em casa, era a minha mãe que fazia. E eu falei, cara, isso pra mim era a lembrança. E a segunda lembrança que eu tinha mais feliz foi o único dia dos pais que ele conseguiu ir num evento da escola. E que a gente tinha um time de futebol que eram só meninas. E ele conseguiu ver eu jogar um dia. Um jogo. Então, pra mim, era isso. E aí eu entendi que, na verdade, o meu problema com meu pai era a ausência que eu sentia dele. E que, insistentemente, eu queria sempre provar e eu já tinha te contado, né? Que meu pai, eu sou a caçula e meu pai queria um filho homem, né? Ele disse que nunca falou isso abertamente. Eu falei, mas em algum momento da sua cabeça você desejou. Ele, eu achei que vinha, né? Era tipo, já foi muito difícil ter você, porque eles precisaram passar por uma série de tratamentos para poder eu nascer. E aí ele falou assim, mas eu nunca falei isso pra sua mãe. Eu falei, mas na sua cabeça em algum momento você pensou e provavelmente refletiu. Então eu sempre quis me colocar no lugar do filho homem que ele não teve. Então eu gostava de coisas masculinas, eu quis trabalhar pra mostrar pra ele que eu tô aqui. Sabe, quando hoje eu entendo que assim, eu fui fazer algo que chamasse a atenção dele, que era o mundo dele. O transporte era o mundo do meu pai. Então assim, eu me coloquei no lugar do filho. Achei que ele vai me ver, né? Porque eu queria que ele me visse. Eu tinha uma necessidade absurda que ele me enxergasse. Caraca. E aí, quando eu entendi isso e eu perdoei ele, mesmo eu não culpo ele, porque não foi algo que ele fez, ele entregou o que ele tinha, ele não sabia também como fazer diferente, né? Porque ele era o provedor, pra cabeça dele, o ser um homem bem-sucedido era que a família dele tivesse tudo, não faltasse nada. E pra isso ele precisava trabalhar muito. E aí faltou ele. Faltou ele. Então, assim, eu fui uma adolescente que até 12 anos eu sentava no colo do meu pai, antes de dormir um pouquinho, porque eu queria ficar um pouquinho com ele. Ele chegava do serviço e eu sentava assim e ficava no colinho dele. Imagina, uma adolescente, 12 anos já era quase... Hoje em dia você fala, vai, senta no meu colo, né? Eu tenho o Ricardo, tem 14. Se eu falar, senta aqui no meu colo, às vezes ele ainda bota a cabeça, mas não vai. Eu queria sentar, abraçar, porque eu tinha essa... Hoje eu tenho um entendimento, na época eu não tinha. E isso me trouxe problemas para os meus relacionamentos, porque toda vez que eu tinha uma figura masculina na minha vida, eu queria impor, me enxerga, me olha, me vê, eu tô aqui. Mas é da forma errada, tipo, eu tô aqui fazendo força pra pessoa, impondo pra pessoa, e a pessoa não vai te ver como você, a expectativa que você tem, né? Então, quando você fala assim, libera perdão pro seu pai, gente, é assim, ó. É como se literalmente... E o meu relacionamento com meu pai mudou, assim, grandiosamente.
Hoje eu tenho tempo de mesa com meu pai tá velhinho, meu pai tem 76 anos. E assim, eu tenho prazer, meu pai vai quase todo dia na minha casa tomar café. E não tem Café da mágica. tarde. Você vê que não tem Não, mágica. não tem. É uma Não coisa que era um não sou pouquinho. eu, não é terapia, não é hipnose, não é nada. É honrar pai e mãe. Já era. Sim. É o meio entendimento. mágico, É né? tudo entendimento. Eu falo assim, é você ter alguém que te instrua aquilo. Porque sozinho você não vai conseguir, não vai ter. A gente não tem esse... Por isso que quando a gente fala assim, o quão importante é multiplicar a palavra de Sim. Deus, porque se você se basear nela e você conseguir tocar outras pessoas da mesma forma que a gente tem esse entendimento, a sociedade vai funcionar melhor. Vai entrar na cabeça de quem tiver aberto pra ouvir, né? Sim, mas assim, tem muita gente que tem e realmente não tem acesso, né? Porque também não teve esse... O negócio é a gente falar até cansar. É. E você, Stephanie? O que rolou lá atrás que veio refletir agora e você estava preocupada com agora e o problema estava lá atrás? Pra mim, o que eu notei era que na minha casa era o oposto. A minha mãe, ela era passiva. E o meu pai, ele era mais agressivo, firme. E eu vi aquilo e eu fui absorvendo como se eu nunca vou deixar isso acontecer comigo. Então, ao invés de eu tomar o lugar dela de passividade, não, eu tomei o lugar de masculino, porque então alguém precisa falar mais alto. E assim eu me tornei exatamente o homem. Depois que eu entendi isso, que eu falei, poxa, faz todo sentido. Onde você estava julgando lá a postura que ela tinha lá atrás, achando que ele estava... Inconscientemente, Então porque você era percebe que a criança. solução estava lá? Com certeza. Tá É sempre tudo assim. lá. Aí é inconsciente, Nós porque somos não uma criança ferida. A gente não percebe isso. E a gente não percebe muitas outras coisas. Sim. Eu falo, às vezes eu falo com algumas pessoas e eu dou esse testemunho e a pessoa fica assim... Tu vê que tocou, sabe? Sim. Pode ser que a Desbloqueio. pessoa ainda não tenha o entendimento que a gente hoje tem, mas plantou a sementinha, porque a pessoa entende assim, cara, eu também passei por algo Sim. próximo a isso. Então, o próximo a isso já começa a refletir na pessoa algo que, pô, ali tem alguma coisa, né? Eu enxergo que cada vez que você consegue tocar ali no coração da pessoa e a pessoa fala assim, talvez eu precise de ajuda também. É isso. O objetivo disso aqui é... É o testemunho, né? Ó, Exatamente. vamos acelerar mais rápido que a gente puder em cima dos próximos temas? Então a gente vai jogando uns comentários rápidos, porque eu acho que são importantes. Bom, baseado no Gênesis 1, no parágrafo 26 e 28, fala que nós somos imagem e semelhança do Criador, fomos criados para governar e subjugar, sujeitar a terra, né? O que vocês falam sobre pai de pet? Mas vamos ser rápido. Não existe. Não existe. Não existe pai de pet, né? Não, a Porque descendência da mulher é o homem. Se é pra gente subjugar... São filhos. subjugar os animais, a gente não vai se A colocar... gente não vai se colocar no E o tal do bebê reborn aí, o que vocês acham? Ai, Aí a gente tá caindo nível muito... Cai é muito abaixo Totalmente. do pai de É pet, pertencimento, é falta de pertencimento, É necessidade carência. de aprovação. Carência. Eu falo que é um buraco dentro da pessoa, né? A sociedade está doente e esse é só mais um sintoma. É, né? É uma idolatria, né? Não dá nem pra falar, né? Sim. Por um Disfarçada, né? Eu vi um vídeo de uma moça que ela gravou a rotina. Ela fala que o bebê não acordou bem. E aí ela vai no Uber, pega os documentos, não sei o quê, pesa o bebê, a hora que chega lá, aí mostra ele deitadinho. Aí mostra ele deitadinho, assim, fala, ele foi medicado e caraca, ele tá deitadinho, assim. É, o que a gente tava falando, né? Que loucura. Tem um caso que apareceu na televisão essa semana sobre um casal que está se divorciando e advogada. pediu Aguarda. a guarda Ó. compartilhada do bebê reborn. Não, Bom, a queda do ser humano. É exatamente isso. Exatamente. Continua acontecendo. Continua até hoje. acontecendo porque a pessoa que coloca um filho, o lugar de um filho, um bebê reborn, é a queda do ser humano. Eu vou pular o texto e vou direto para as perguntas, porque vocês já conhecem o texto. E para quem não conhece os textos, vai lá dar uma olhada no primeiro capítulo e no segundo de Gênesis, vocês vão entender. Por que a serpente, a opinião, vamos rápido agora, vamos trocando. Por que a serpente não foi oferecer direto para o homem? Porque a mulher, é pela mulher que passa, é quem é a pessoa que consegue movimentar a sua casa é a mulher. Bom, pra mim, a serpente foi oferecer direto pra ela porque ela foi a segunda a ouvir essa ordem.
Adão foi o primeiro. Uhum. Então ela recebeu a ordem indiretamente. A serpente foi lá, então acho que é mais fácil manipular, mais fácil influenciar. Certo. E aí ela foi facilmente influenciada e isso já vem desde lá de trás, essa influência que a gente exerce sobre, até pela necessidade emocional do homem, que é desde o princípio, mas a serpente enxergou essa oportunidade aí Legal, em Eva. legal. E a Eva não tinha, a tomada de decisão não era dela. Uhum. Ela deveria ter consultado Adão antes de comer. Legal, A legal. serpente até poderia ter influenciado ela a cogitar a possibilidade. A obrigação da Eva era voltar no Era Adão e falar, perguntar. marido, o que você acha disso? Comemos ou não? A responsabilidade das decisões da sua casa são do seu marido. Isso é, quando a gente fala, né, de submissão, é estar sobre a mesma missão. Tá bom, então eu tenho que trazer uma pergunta que tá gritando na minha cabeça até antes de sair de casa. Vocês consultaram o marido de vocês para estar aqui hoje? É? Legal. Mais uma coisa, ó. Temos a bênção. É? Então tá abençoado, então vai dar certo. Parágrafo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Então, Deus já avisou que vai ter uma guerra constante, um ataque constante. Sim. Vocês acham que é negligência não abrir os olhos para isso? O que eu te falei sobre a posição do Adão. O Adão também não deveria ter deixado a Eva sozinha lá. Sim, Porque ela tava. Se a serpente se aproximou Correto. dela, a proteção dele falhou. Sim. Então, sim. é um conjunto, né? Ela falhou por tomar a decisão sozinha e ele falhou por não estar. Por ao deixar lado dela, ela caminhar deixar só. ela caminhar só. A gente não sabe também se ela tomou a iniciativa sozinha de sair andando. né? Sim, isso não tá. Não tá descrito, mas como Deus tinha dado a instrução para ele, que ele era a pessoa que deveria tomar Autoridade. conta, a autoridade, ele não poderia ter desviado os olhos. Sim, legal. Ele não poderia ter Gostei. desviado os olhos. Mesmo que ela tivesse saído na frente, ele deveria ter chamado a atenção. Volta e me espera. Porque muitas vezes a gente vai, isso para os dias nossos, né? Às vezes a gente faz na nossa rotina diária, a gente acaba tomando a frente, mas involuntariamente. Como, por exemplo, você saiu às vezes na frente para abrir o carro. Às vezes é só É só uma não me coisinha, espera. né? Sabe? Então, assim, Adão poderia... Ele tinha que ter vigiado a Eva. E a hora que ela desce o passo, volta, me espera que nós vamos juntos. E se ele tivesse... Aí ela já virou e falou assim, ah não, abusivo. Isso é a sociedade impondo. Tá vendo como é Você é o abusivo. descontrole? É a sociedade impondo. Ó, no parágrafo 16, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz, seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Já fica claro, né? Qual que é entre aspas, aí, a punição pela humanidade caída, né? Que seria... Cada um tem a sua parte, né? E deixar claro também a autoridade máxima dentro do lar, né? Porque ela vai ter que deixar ser dominada, é aí que tá, né? E obviamente que lá na frente, depois nós vamos ver a maneira correta como o homem tem que tratar a mulher, não tem nada de... Então, eu acho por isso que ressoa tão ruim quando a sociedade impõe a palavra crua, né? Se você falar a palavra, você é submissa, aí as pessoas já olham e falam, é capacho. Não mas é aí mudou, isso, não tá falando sobre... Exato, não é isso. Quando a gente fala aqui na origem, não foi pra isso. Exatamente. Né? Esse dominará e ele a dominará, pelo que eu entendi, que eu fui buscar, é que em hebraico ele significava controlar, dominar. Mas não era no sentido de... Era no sentido liderar, autoritário por liderar. conta do primeiro pecado. Por ela ter saído da ordem Sim. principal, isso aconteceria caso não voltasse à ordem natural. Não era pra pôr uma cela nela. Exatamente. É. Tipo assim, ele vai será um domínio autoritário caso você não siga a ordem natural. Em Gênesis 4:7, Deus diz a Caim assim, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, esse dominá-lo, ele significa reter. Cuidar, Cuidar. proteger. Sim, Controlar, de né? certa forma. Legal. Liderar, que eu falo, tem
hoje eu entendo assim, o ser dominada, ou se permitir, né, ser dominada, é se permitir ser liderada. O marido é o líder, ele é o cabeça. Então, e nós, auxiliadoras, Sim. devemos, por isso que eu falo, o quão importante é entender que estamos caminhando lado a lado de mãos dadas. Então, a partir do momento que você vai liderar e as suas atitudes terão consequências, você vai também, o peso muda pro marido. Ele entende que, assim, as decisões dele têm uma consequência muito maior de que quando ele fala assim, eu tô por mim, ela tá por ela, então as minhas decisões só refletem em cima de mim. Negativo. Não, estamos Afeta juntos, um todo. lado a lado. Se você cair, eu tenho isso assim, eu estou pronta a lhe seguir, as decisões serão suas e nós juntos caminharemos. Porém, assim, você tem que ter a convicção de que as suas escolhas terão consequências para os dois. Então, assim, você meio que coloca uma responsa no homem que você fala, cara, as minhas decisões hoje refletem o sucesso ou o fracasso da minha casa. Aproveitando isso, ó, a gente vai ser muito rápido agora. Eu quero que vocês me ajudem a responder a pergunta de um mentorado. Ele trouxe para mim, na última mentoria que a gente fez, o Caminho do Reino, ele me perguntou em off, ele não quis falar na frente de todo mundo. Tá. Ele me perguntou se eu acho certo pastoras mulheres ou líderes de ministério que são mulheres. E eu não sabia responder. Mas eu tive acesso a um texto, 1 Timóteo 2, do 11 ao 15. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que ela tenha autoridade sobre homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz aos filhos, se eles permanecerem na fé, no amor, na santidade, no bom senso. O que vocês me falam sobre esse tema? Bem rápido. Bem rápido. Ixi, tem um texto aí pronto. Então vamos. Primeiro a gente precisa entender o contexto da época, o contexto cultural, Sim. né? Porque ali naquele tempo, nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, estava tendo um culto à deusa Ártemis. E ali muitos homens estavam ensinando, falsos mestres, e as mulheres, elas estavam pegando isso e ensinando também de forma errada, de forma totalmente distorcida. Então, Paulo ele se referia a essas mulheres nesse contexto de que estava fora da ordem, ele precisava restabelecer a ordem. Então, dentro desse contexto cultural, era isso. E também por conta de que, da autoridade masculina, as mulheres elas não eram letradas, nem tinham entendimento naquela época. Então, não tinha como uma mulher ensinar. Sim. Elas não podiam mesmo. E aí ele escrevia... Volta. Então, em outras cartas de Paulo, ele elogia ministras, né? Ele elogia outras mulheres. Até de Febe, ele fala que ele chamava como diácono, no grego, diaconisa. E ele elogia ela de uma forma, assim, honrosa. Então, ela tinha uma posição de autoridade. Então, não faz sentido que ali ele estivesse dando uma proibição universal, né? Uhum. Então, eu entendo que era como mais um contexto da época, cultural ali. E aí, né, quando ele fala de Febe... Cadê Febe? Romanos 16, 1 e 3. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. E nessa parte, quando ele fala serva, que significa alguém de autoridade dentro da igreja, né? Significava diaconisa ou algo assim. Diante do contexto da carta dele, ela teve uma posição de liderança e responsabilidade, não apenas funcional. Ela tinha uma autoridade reconhecida. Então, tem muitas outras. Tem Ana, a profetisa, que ele cita. Priscila, ele fala de Priscila e Áquila, que eles ensinavam juntos. Tanto é que na Bíblia, né, sempre quem é o líder é o primeiro nome, Sim. né? Priscila e Áquila é sempre ela. Ela é citada como... Então, normalmente, pelo entendimento bíblico que a gente tem, era ela que liderava. Mas eles sempre estão juntos. Exatamente. Sim, no mesmo ministério, vamos dizer Débora assim. também tem essa mesma Débora. Depois a gente pode... Acho que esse tema ia ser legal pra gente fazer um segundo bate-papo, pra que a gente se aprofunde. Eu acredito que
lógico, a mulher não, ela não pode ser uma pastora presidente, ela não pode ser a pastora principal, mas ela pode ser a complementar do marido. Sim, Que é o que sim. normalmente acontece. Sim. Eu particularmente, não conheço nenhuma que Que seja... montou uma igreja, né? Exato, saiu. sozinha. Até porque eu acho muito incoerente, até por uma questão, né? Até se a gente levar, né, pra parte mais... Se nós formos orar por alguém, eu não posso orar por um homem, eu não posso encostar nele. A palavra traz Não. até que o homem ele pode chegar a simplesmente brecar até o jejum da mulher. Ele fala, não autorizo o seu jejum. Isso é o que a Então, palavra traz, né? É mais complexo. Mas se você levar para esse olhar auxiliador, o ministério é dos dois, né? Sim. Se você parar pra pensar. E aí, logicamente, como que o pastor homem ele vai ter acesso às mulheres de dentro do seu ministério? É. Aí sim, é a auxiliadora Exatamente. dele que É entra. aí que tá. Se cada um tiver no seu papel, Exato. fica lindo e já era. Tá tudo equilibrado. Fica. Entendeu? Exatamente. Porque, assim, até eu falo assim, como que o acesso é diferente, né? Sim. Você vai pedir, às vezes, uma palavra, alguma coisa, é muito mais fácil o acesso à pastora, a esposa, né? Do que normalmente Correto. o pastor. Acho que essa é a função pela- de ter o casal Exato. ali, né? É. Ó, vamos lá. Agora é sim ou não, bem rápido pra gente finalizar. Isso aqui é o que eu trago de dentro do consultório, tá? Tá. Homens amam respeito mais do que amam sexo? Não. Não? Homem faz tudo pra mulher que respeita, segue a liderança dele e dá suporte. Sim. Faz. Ah, mas meu marido está tomando más decisões. Ora por ele, conversa com ele numa boa e influencia. O Sim. que vocês acham? É Sim? isso mesmo. Sim, total. Ou eu vou lá e falo que ele tá tomando decisões de merda e... Não, porque Não. aí você vai estar afundando ele Mais mais ainda. ainda. Chama ele de moleque. Nunca na vida. Chamaria seu marido de moleque? Não. Um homem, quando se sente respeitado e apoiado pela mulher, ele faz tudo por ela. Sim. Sim. Mas quando o desrespeito começa, tudo isso vai. Força vai, tudo vai. Uhum. Né? O homem realmente é muito dependente da mulher? Sim. Emocionalmente, sim. Fisicamente, não. Sim, também acho. Quando vocês verem um homem de sucesso, tire os olhos dele e foca na mulher dele. É aquilo que eu falei, né? Você quer pessoas normalmente bem resolvidas, bem sucedidas, Prósperas. você vai olhar e você vai ver Vai ver a mulher. parceria. Vai ver parceria. Essa é forte, hein? Homem não precisa de terapia. Ele precisa ser reconhecido pelos monstros internos e externos que ele enfrenta pela família. Não, ele precisa. Ele é humano. Precisa de terapia. Ele Ele precisa precisa de de reconhecimento auxílio. também. São coisas distintas, na verdade, né? Porque ele precisa entender algumas coisas que, mesmo que nós falamos, não vai tocar. E você tem, eu falo que o destravamento da chave, né? Então, precisa às vezes de auxílio mesmo. É um auxílio profissional para fazer esse destravamento. E aí, assim, a parte do reconhecimento é nossa obrigação como esposa. Mas a parte do destravar, às vezes, vai estar além das nossas capacidades mesmo de conseguir auxiliá-lo. Então, cara, é humano, buscar ajuda, tá tudo bem. Eu falo sempre isso. Se você tentou e você viu que não funcionou pelos seus meios naturais, procure ajuda, porque realmente pode ser que ali tenha algo que você, como a gente fala, às vezes não é intencional. E sempre Tá tem, travado. né? Porque um homem, Tem. ele esconde muito. Tem. Então, E a hora que ele começa a abrir as casquinhas da cebola, ele mesmo se assusta e ele fala, nem eu sabia que eu tinha tanta coisa. eu tinha tanta coisa pra resolver. Show. E Bom. aí sim, é o nosso gancho de auxiliá-la. Aí a gente pega na mão e fala, Agora, a gente tá junto e a gente vai resolver essa cebola aí, que os dois têm, né, na verdade. Show. Bom, Fran Carvalho, né? A gente vai deixar o Instagram delas aqui, Stephanie Mello. E é isso. Foi bem legal esse tempo Foi? com vocês. Adorei. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Obrigadão. Pelo convite. Tamo junto.